Fala galera, Yuri Valens aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o BTLG, esse fundo de galpão logístico que possui a estratégia Last Mile. Ele é um fundo de galpão e os fundos de galpão eles valorizaram muito do mês passado até a presente data, e o BTLG foi um que valorizou também, mas eu acho que ele está num ritmo menos acelerado que os demais, e isso pode ser que gere uma oportunidade para investir, mas lembrando que isso aqui não é uma recomendação e que você deve seguir sua própria estratégia. Eu particularmente sou cotista do BTLG e comprei mais 5 cotas agora nesse início do mês de junho desse fundo imobiliário. Mas também estou de olho no XPLG, que é um fundo muito querido que já tive diversas vezes na minha carteira. Atualmente não tenho, mas estou pensando em acrescentar na minha carteira também. Fora isso, o Bresco, que é campeão de recomendação das Research, ele valorizou muito e disparou em relação a esses fundos, que geralmente tinham uma faixa de preço parecida: XPLG, BTLG, Bresco Logística, LVBI e até mesmo o Vinci Logística, que é o VILG 11. Enfim, o BTLG eu resolvi aumentar minha posição em razão da composição do seu resultado e também do seu DRE, que mostra que ele está com uma reserva acumulada. Então, por enquanto, o BTLG está conseguindo gerar um resultado para nós de 74 centavos por mês desde outubro do ano passado, como vocês estão vendo aqui na tela. E a guidance de previsão de distribuição para junho é em torno de 72% a 78%. Esse relatório é o relatório gerencial do mês de março, porque o BTLG tem uma defasagem, né? Agora, no final do mês, que ele pega e divulga seus rendimentos com base na operação do mês anterior. Então, recentemente, lá por dia 24, ele divulgou os rendimentos com base nos proventos de abril e logo em seguida, nas próximas semanas, ele deve divulgar esse relatório gerencial. Enfim, com base nesse último relatório divulgado, ele colocou aqui a sua guidance entre 72% a 78%. Eu acredito que ele vai manter na base superior, hein? Tá, de 78%, em razão do seu resultado acumulado de 85 centavos, como vocês estão vendo aqui na tela. Falta a divulgação do relatório gerencial de abril para descobrirmos se as operações daquele mês também foram suficientes para manter a distribuição de 74 centavos sem a utilização dessa reserva acumulada. E eu acredito que sim. E o ponto importante que eu quero mostrar para vocês é que no final do primeiro semestre, ou seja, que encerra agora no mês de junho, é quando os FIIs precisam fazer o ajuste das suas distribuições de rendimento. Afinal de contas, a lei fala que é preciso distribuir 95% do seu resultado caixa nos períodos semestrais. Isso quer dizer que essa reserva acumulada do BTLG pode majorar o rendimento do mês de junho, meus amigos. Assim como nós vemos essa operação parecida em fundos famosos da Credit Suisse, Hedging Grifo, que depois vai ser um vídeo específico para eles, mostrando o saldo acumulado e o potencial de distribuição também. Então eu estou de olho atualmente no BTLG em razão disso, que agora que nós estamos no último mês do primeiro semestre de 2023, temos de tudo para ter um rendimento majorado. Afinal de contas, aqui não está falando se esse resultado acumulado é devido ao lucro caixa ou lucro contábil. Eu acredito que deve ser lucro caixa, então ele deve compor essa distribuição extraordinária para o final do primeiro semestre. Além disso, o BTLG, ele pegou e fez algumas adaptações no BTLG Mauá, aumentando a sua BL em 7%, aumenta o aviso prévio para 12 meses e extensão contratual para 2033, antes era 2028. E isso é muito bom para nós cotistas do fundo. Seu vault médio ficou em torno de 5,4 anos, que é a média de prazo de vencimento dos seus contratos. A revisional, nós vamos ter uma grande revisional em 2025, um pouquinho também em 2024. O mês de reajuste mais importante para esse fundo foi maio, vai ser agora em junho também, e depois agosto e dezembro. Mas o importante é esse miolo aqui desses 4 meses, maio, junho, julho e agosto, com exceção de julho, que tem poucos contratos a serem reajustados. Mas maio, que já passou, e junho, que estamos no presente mês, nós temos aqui informações muito importantes que podem majorar ainda mais os rendimentos desse fundo imobiliário. As suas operações financeiras, na sua ocupação, ele está com 98% de ocupação financeira. Ele segue ainda com uma alavancagem, né? Nós sabemos disso, que ele tem um CRI de 185 milhões, mas é uma relação pequena se formos comparar com a composição dos seus ativos, que ultrapassam a marca de mais de 2 bilhões de reais. Outro ponto importante para quem estuda fundos de tijolos é a tipologia das suas multas. Vejam que 45% está na modalidade atípica, e a modalidade atípica quer dizer que
Se o inquilino resolver rescindir o contrato antecipadamente, ele vai ter que pagar para o fundo o saldo remanescente desse contrato, que dá uma segurança muito grande para esse fundo imobiliário. E os demais a esse escalonamento. E o que chama a atenção dele é por causa do escalonamento aqui dos aluguéis, que 15% eles vão ter que pagar uma multa de 13 a 18 aluguéis, 31% de 4 a 12 e somente 8% com 3 meses de aluguéis, que era o de praxe para o modelo típico de contrato, né? Então o BTLG acaba tendo um pouco mais de segurança nessa parte do vencimento dos seus contratos, né? A localização, como eu mencionei, hoje ele está focado na estratégia Last Mile, então veja o raio de alcance aqui para o centro de São Paulo, com a respectiva porcentagem dos seus ativos. E isso é muito bom, que 41% das suas receitas, ó, por localização, 41% está no raio de 30 km de São Paulo e mais 16% até um raio de 60 km. Se formos considerar até 60 km como essa estratégia Last Mile, teríamos mais de 57%, que é mais de 50% do seu patrimônio líquido, e principalmente da maior cidade aqui do nosso país, que é São Paulo. E isso é muito bom para nós investidores, que se porventura ficar vago, ele não vai ter tanta dificuldade, dependendo do ativo, para depois pegar e conseguir uma nova locação, né? Um novo inquilino para quem é empreendimento. Sobre a sua alavancagem, nós temos aqui esses 3 CRIs que foram emitidos, tá? Que estão atrelados ao IPCA, mas uma taxa até mesmo pequena. Com exceção do primeiro CRI, que ele está atrelado à CDI. E por enquanto essa CDI está um pouquinho elevada, né? Torcemos que caia, com base nas expectativas do mercado, que ela começa a diminuir para os próximos meses, as próximas reuniões do Copom. Nós temos aqui que essa maioria aqui, que é o CRI 3 e o CRI 2, eles estão atrelados ao IPCA. Inclusive, se formos olhar a parte financeira, é a maior parte, né? Mais de 111 milhões de reais, tá? Mas, por enquanto, ele segue tranquilo, mesmo com essa alavancagem, está tudo em linha aqui com seus resultados. E possui um portfólio muito diversificado. Então essas são as principais informações do BTLG. Comente se vocês já investem nesse fundo imobiliário. Sou cotista dele, gosto muito dele, lembrando que isso não é uma recomendação e que sim, temos outros fundos de galpões também que são muito bacanas, como XPLG, LVBI, até mesmo Vinci Logística, o Bresco Logística, o HGLG, entre outros também.